Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos internautas. Estamos começando mais uma série maravilhosa, uma série especial e um estudo maravilhoso que você está vendo aí, o banner da nossa série especial. Nós estamos desejando uma excelente noite, a graça e a paz para todos os nossos internautas. E você está vendo o nosso banner novo aí, ó? A série especial com o tema principal diz assim: a escolha perfeita de Cristo Jesus. De todo o seu ministério, palestrante, diácono presbiteriano, aí, Cláudio Henrique Fernandes. Aí, ó. E o nosso estudo de hoje, a nossa série especial com o tema central, esse que eu falei, e o estudo completo que fala sobre o primeiro discípulo escolhido por Cristo. Aí a nossa série de hoje ela irá abordar aí essa escolha perfeita de Cristo Jesus, aonde ele acertou 100% na sua escolha do seu ministério para crescimento e pregação das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Aí nossa série especial está começando a partir de agora. Aí você está vendo aí, ó, diácono presbiteriano, aí nossa capa do folder principal. A gente vai para a capa principal que diz aí, tema principal, a escolha perfeita de Cristo Jesus, de todo o seu ministério. Aí, primeiro slide que fala aí, o chamado dos primeiros discípulos. Jesus iniciou seu ministério chamando homens comuns para segui-lo e se tornarem pescadores de homens, pescadores de vida, de almas. Aí, slide 02 que fala estudo completo, primeiro discípulo escolhido. A gente vai passar alguns vídeos durante a partir de hoje, segunda e quinta-feira. No sábado nós temos outra série especial nossa também aí que já foi iniciada aí. E a partir de hoje, segunda e quinta, a gente vai ter alguns vídeos aí sobre essa série especial aí. A escolha perfeita de Cristo Jesus em todo o seu ministério. Aí diz assim, o primeiro discípulo escolhido por Jesus, estudo totalmente baseado na Bíblia, na palavra de Deus, diz assim, João, no capítulo 1, 35 ao 42 é o versículo. Aí Mateus 4, capítulo 4, 18 ao 20 é o versículo. Esse é o tema base do nosso estudo. Aí vamos para outro slide agora. O slide 3, que é o embasamento completo. Aí a gente colocou nesse slide aqui, ó. Mas você pode acompanhar. Isso aí é para o palestrante pedir para as pessoas acompanhar na Bíblia e mostrando. Tá aí, ó, todo o relato aí do primeiro embasamento do nosso estudo. João capítulo 1, 35 ao 42, o chamado dos primeiros discípulos. Aí tem tudo aí, do 35 ao versículo 42. E o outro embasamento, o livro de Mateus 4, 18 ao 20, também mostra todo o embasamento bíblico. Aí o chamado dos primeiros discípulos, texto base, aí mostra aí versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Aí você pode explanar e fazer o feedback junto com a sua igreja, com os seus participantes aí na sua palestra. Aí vem o slide 5 que diz assim, as características usadas por Cristo Jesus, no processo de escolha perfeita de seus discípulos. Diz assim, qual foi as características que Cristo usou para essa perfeita escolha dos seus discípulos. Aí diz assim, a gente tirou da Bíblia aqui 9 características, que diz, a primeira característica diz assim, coração disposto a obedecer. Os 12 discípulos que foram escolhidos, eles têm essas características. Jesus enxergou nele essas características, essas observações de Cristo. Diz assim, primeiro, coração disposto a obedecer. Os discípulos tinham um coração disposto a obedecer. Eles eram humildes. Aí, 3, capacidade de aprender, discipulado, o que Cristo queria ensinar para eles aprender. Eles eram homens inteligentes. 4, diz assim, diversidade de perfil. Ele tinha, no meio dos 12, tinha vários perfis
perfil que nós falamos aqui é o perfil de trabalhador. Era homens, tinha várias profissões, cada um tinha uma profissão diversificada. 5 diz assim, fé nascente. Eles tinham uma fé perfeita, nascente, era uma fé gloriosa. 6 diz assim, coragem para enfrentar rejeição. Era homens de tamanha fé, coragem e de enfrentar alguns tipos de rejeições na sua fé. 7 diz assim, disposição para servir e seguir Jesus e anunciar as boas novas do Evangelho. 8 diz assim, vocação para transformar o mundo através das suas boas novas, através da fé em Cristo Jesus. 9 diz assim, pessoas também, os discípulos escolhidos, eram pessoas também que tinham falhas, mas Jesus enxergava nele um potencial tremendo, um potencial maravilhoso, um potencial de aprender, de pregar, de anunciar as boas novas de Cristo. E vamos para outro slide que diz assim, slide 6 diz assim, como que se deu esse processo de escolha perfeita de todo o ministério de Cristo Jesus. Se diz assim, Jesus passou a noite em oração. Esse foi um dos pontos principais da escolha, o processo de escolha de Cristo, aonde ele anunciou os 12 discípulos que iriam se seguir. Foi através da oração, ele passou várias noites em oração antes de nomear os 12 escolhidos, os 12 discípulos escolhidos. O que indica, embora alguns já o seguissem no momento da seleção oficial que aconteceu depois da escolha. Alguns já eram seus discípulos e seguidores. Aí outro slide que diz assim, quem foi o primeiro discípulo? Aí a Bíblia relata que o Novo Testamento fala sobre o primeiro discípulo, que foi o primeiro discípulo. Diz assim, o Novo Testamento fala sobre o chamado, aí está lá em João 1, 35 a 42, que é o nosso embasamento bíblico, Mateus 4, 18, 20, algumas de suas ações durante o seu ministério de Jesus, que foi o quê? O primeiro escolhido, o primeiro discípulo escolhido foi André. A Bíblia cita André, discípulo de João Batista. Diz assim, foi o primeiro a seguir Jesus após ouvir João Batista. João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Na mesma hora, João Batista apontou Jesus a André e disse assim, eis aqui o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 40 mostra essa citação. E a partir desse momento, André passou a seguir, entregou a sua vida a Jesus Cristo, começou a segui-lo. Aí mostra aqui outro slide, slide 8, diz assim, a Bíblia não informa diretamente a idade de André, o discípulo André, quando foi escolhido, quando foi chamado por Jesus, mas diz assim, mostra, no entanto, com base em contexto histórico, cultural, de dados indiretos, os estudiosos da Bíblia fazem uma estimativa razoável e estima que a idade de André, naquele tempo, era provavelmente entre 18 a 25 anos, no momento do chamado que Jesus chamou ele para integrar como primeiro discípulo escolhido. Diz assim, alguns argumentos que caracteriza e afirma essa estimativa de estudiosos. Diz assim, os judeus eram considerados adultos. Naquele tempo, os judeus eram considerados adultos a partir dos 13 anos. A partir dos 13 anos, a pessoa, no tempo dos judeus, na igreja primitiva, antigamente, a partir dos 13 anos, a pessoa já era considerada adulto, mas só aos 20 anos poderia exercer função religiosa ou militares completa. A Bíblia, em Números, capítulo 1, versículo 3, mostra toda essa citação referente a esse período de 13 anos e a partir dos 20 anos, que era como a pessoa poderia servir às entidades religiosas e militares.
Aí mostra também André já seguia João Batista. A Bíblia afirma que André já era um fiel seguidor de João Batista, o que indica que nesse período aí ele já tinha uma maturidade espiritual. E relatos afirmam que a maturidade espiritual eles já buscavam uma sincera vida de religiosidade, que mostra que é algo em comum entre jovens adultos religiosos da época da igreja primitiva, dos judeus. E mostra aqui que ele provavelmente ele tinha entre 18 a 25 anos. Aí vamos para o próximo slide. Aí o slide 9 diz assim: André, o discípulo que aponta a Cristo Jesus. Diz assim: após encontrar Jesus, André vai ao encontro de seu irmão Pedro e diz: achamos Pedro, o Messias. João capítulo 1, 41 mostra essa citação, aonde Pedro fala essa citação que achou o Messias. E o slide 10 diz assim: lições espirituais do chamado de André. Aí diz assim: André existia uma obediência imediata em sua vida. Diz assim: André desejava conhecer a verdade de Cristo. Aí outro ponto diz assim: André era capaz e já andava no evangelismo, no evangelismo, e também evangelizava seus o evangelismo não próprio no próprio lar. Aí vamos outro slide 11 que diz assim: Pedro, o irmão de André, Pedro que era irmão de André, chamado logo em seguida, foi o segundo, a gente vai estudar ele no próximo slide, a gente vai estudar Pedro. E diz assim: Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, Simão, será chamado de Cefas. Pedro, aí diz assim, João capítulo 1, 42 mostra essa citação de Pedro. Aí 12, slide 12 mostra a aplicação de hoje nos dias atuais. Diz assim: Jesus ainda chama os discípulos. Outra citação diz assim: seja como André, leve-os até a Cristo. Outra citação diz assim: o chamado de Jesus transforma a vida. Olha que maravilha. A slide 13 que diz assim: como foi a morte do discípulo André, irmão de Pedro. Aí diz assim: o que sabemos fora da Bíblia, algumas tradições cristãs, diz assim, segundo a tradição cristã antiga, especialmente registrada por autores como Eusébio de Cesário, que é um estudioso da Bíblia, e outros escritores de históricos da igreja primitiva, diz assim: André foi martirizado. A Bíblia não mostra essa parte de morte de André, mas alguns relatos de estudiosos, grandes estudiosos da Bíblia, mostra que André foi martirizado na cidade de Patras, na região da Alcaia, atual Grécia, durante o governo de Propôncio Romano. Ele foi crucificado numa cruz em forma de X, hoje conhecido como Cruz de Santo André. Segundo relatos, ele teria sido amarrado e não pregado à cruz para prolongar o seu sofrimento e continuar pregando o evangelho até o fim da sua morte. Aí diz assim: antes de morrer, André teria evangelizado, antes da sua morte, ele teria evangelizado os que cercavam, demonstrando grande fé e coragem pelo evangelho das boas novas. Slide 14 que diz assim, que a nossa conclusão diz assim: André, um exemplo de fé, diz assim, André, exemplo de André nos ensina que um verdadeiro discípulo compartilha o que encontrou, que foi o que? Jesus, a sua fé,
diz assim também, Jesus continua nos chamando para segui-lo até os dias de hoje, até os dias atuais. E a nossa oração final diz assim: é para o palestrante, a pessoa que está palestrando, a pessoa que está em contato, em feedback com a igreja, diz assim: pedir oração de agradecimento pela escolha perfeita de Jesus Cristo durante a primeira etapa missionária da sua vida. Uma oração de agradecimento pela escolha perfeita de Cristo Jesus durante a escolha dos seus ministros, seu ministério. Aí que foi a seleção perfeita de escolha dos seus 12 apóstolos missionários para pregar a expansão das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para nós cristãos e para a igreja no mundo. A igreja que naquele instante estava nascendo, mas que iria no futuro se tornar uma gloriosa e grandiosa igreja e queria ter uma grande expansão a nível mundial. E nós estamos agradecendo a todos os nossos internautas e amigos, cada um acompanhar esses estudos maravilhosos. São informações maravilhosas, informações precisas, informações essas colhidas da palavra de Deus, que irá transformar e edificar cada vez mais o seu coração e a sua vida. Nós estamos finalizando com a nossa oração final e agradecimento a todos vocês. E na quinta-feira tem o segundo ponto, o segundo estudo da nossa série especial maravilhosa que vai trazer edificação e renovo para a sua vida. E aonde você vai conhecer toda a trajetória da escolha perfeita de Cristo Jesus durante o seu ministério. Nós estamos agradecendo a você, Senhor nosso Deus, Pai amado. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa rico e maravilhoso conteúdo, Senhor, que irá edificar o nosso coração e a nossa vida, Jesus. Senhor, tu és maravilhoso. Glória a Jesus por o Senhor também nos escolher o nosso coração, a nossa vida, Senhor, para edificar, Senhor, a tua sabedoria e a tua glória e a tua majestade sobre a nossa vida. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor com a tua bondade sobre a nossa vida. Aonde nós, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse maravilhoso momento, instante de edificação, conhecimento da tua palavra cada vez mais no nosso coração, Senhor. Senhor, que cada um dos nossos amigos e internautas, Senhor, que quando, Senhor, se depararem com esse estudo, que ele venha trazer renovação, edificação, crescimento espiritual, Senhor, e avivamento, Senhor, das boas novas no coração, Senhor, de cada um dos nossos amigos e internautas. Senhor, pedimos uma bênção especial, Senhor, na amplitude de todas as nossas congregações a nível mundial, Senhor. Que cada pastor, cada líder, Senhor, das igrejas, Senhor, os líderes da igreja venham ser, Senhor, contemplados com a tua rica e maravilhosa bênçãos espirituais, Senhor, sobre a vida e o coração, tanto, Senhor, na vida dele, como na vida dos familiares, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre, Senhor, a tua vontade, o teu poder sobre a nossa vida e o nosso coração, Senhor. Senhor, pedimos a bênção também especial, Senhor, na amplitude das igrejas, Senhor. A bênção especial para os nossos diáconos, presbíteros, as senhoras que estabelecem, Senhor, função também a nível igrejas locais, Senhor, nos interior das igrejas, nos departamentos. Pedimos uma bênção especial para cada pessoa dessa, para cada membro da tua igreja que exerce uma função, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento agradecer, Senhor, por essa rica e maravilhosa explanação que vai trazer edificação, renovo, vai trazer mais fé para a nossa vida.
vai trazer mais espiritualidade e edificação, Senhor, da tua palavra cada vez mais no nosso coração e na amplitude dos nossos irmãos. Senhor, louvado e exaltado seja sempre a tua bondade e as tuas maravilhas com relação à nossa vida e o nosso coração. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, porque tu és glorioso, tu és bondoso para com a nossa vida e o nosso coração. Obrigado pela escolha perfeita, Senhor, também do nosso coração e da nossa família, da nossa vida e a escolha perfeita, Senhor, dos nossos irmãos que servem na amplitude congregacional da tua igreja, Senhor. Senhor, Jesus maravilhoso, derrama bênçãos espirituais, Senhor, na amplitude das nossas congregações para abençoar todos os nossos irmãos, Senhor. Porque nós somos, Senhor, escolha perfeita do Senhor nesses dias atuais, Senhor. Nós somos a escolha perfeita do Senhor na amplitude, Senhor, deste mundo atual, Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos trouxe a escolha perfeita ao nosso coração e colocou também a tua palavra no nosso coração para profetizar e anunciar as boas novas de Cristo Jesus. E, Senhor, obrigado, Senhor, por nos tornar apóstolos, missionários e pregadores das boas novas nesse mundo atual, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre a tua palavra, Senhor. Te agradecemos por essa maravilha ter alcançado, Senhor, a maravilha dos teus ensinamentos ter alcançado. Foi uma escolha perfeita do Senhor para o nosso coração e a nossa vida, Senhor. Senhor, obrigado pela tua igreja no mundo, Senhor, não só no Brasil, mas no mundo, pela escolha perfeita que somos nós, Senhor, os nossos irmãos cristãos em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pela tua maravilha na nossa vida, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre ti em nossa vida, Jesus. Cristo vive em nossa vida, Senhor. O Senhor vive em nossa vida. Louvado e exaltado seja sempre os teus projetos em nosso coração e em nossa vida, em nossa família, Senhor.